Sol, praia, o verão chegou, a estação mais quente do ano. É por isso que eu vim aqui para essa prainha, trouxe a doutora Lorena Galais, que é médica ginecologista, e nós vamos conversar sobre a estação, que traz muito prazer, mas ao mesmo tempo, infelizmente, também traz algumas doenças. Por que, doutora Lorena? E obrigada por estar aqui comigo. É um prazer estar aqui com você. Alguns hábitos que a gente traz para o verão acabam causando um pouquinho de malefício. Então, é excesso de exposição ao sol, é o dia inteiro com biquíni molhado, roupas molhadas, nessa umidade, no calor. Tudo isso contribui para algumas coisas que não são muito legais, né? Você falou do biquíni molhado. O que pode acontecer? Olha, se o corpo está bem preparado, se ele tá forte para combater qualquer coisa, o corpo dá conta de resolver isso aí. Mas do contrário, tem alguma queda de imunidade, os excessos de final do ano, um pouco líquido. Essa região, a região íntima, ela fica como? Quente e úmida o dia inteiro. E o que gosta de calor e umidade? Fungo. Então são as candidíases. As candidíases são muito frequentes nesse período, justamente por passar o dia inteiro exposto ao sol, à umidade e ao calor. E aí o que a mulher deve fazer para evitar? Primeiro, cuidar da saúde, né, para prevenir. Segundo, evitar ficar com o mesmo biquíni molhado o dia inteiro. Vai passar na praia o dia todo? Leva uma roupa, toma um banhozinho, uma ducha e evita ficar exposta ao excesso de umidade. O uso de sabonetes íntimos também com pH adequado melhora muito essa questão e até a própria alimentação. A alimentação influencia? Influencia muito, porque se você está comendo uma alimentação errada, rica em produtos químicos que não são muito legais, rica em açúcar, aumenta muito a chance de candidíase, principalmente leite e açúcar. Olha, tá vendo, gente? Então tem que evitar esse tipo de alimentação e priorizar aquilo que faz bem de fato para a saúde. E infecção intestinal também acontece? Falando em alimentação, é muito cuidado. Uma das coisas mais frequentes nessa época é a infecção intestinal. Porque a gente traz a comida de casa ou de vendedores ambulantes. Essa comida está exposta ao calor. Calor em excesso, multiplicação de bactérias. Cai no intestino, infecção intestinal. Então, ela é muito frequente. Tomar muito cuidado com o que você vai comer, saber de onde está vindo a comida. E com a comida que você leva também, sempre armazenada num lugar frio, mais fresco. E infecção urinária? Infecção urinária é um outro problema. Por quê? Nós temos o hábito de um consumo de líquido X. Só que a gente chega numa praia, nós gastamos muito mais líquido, o corpo produz excesso de calor, para liberar o excesso de calor ele produz suor, a gente não percebe, então o corpo desidrata. Desidratou, urina mais concentrada, o xixi mais concentrado, infecção urinária. Sem contar os excessos também, né? As comidas erradas, a imunidade que cai, noite perdida. Então o corpo fica mais sensível, tem que tomar muito mais cuidado, aumentar a ingesta de líquido e higiene nessa região também. Quando você fala em ingesta de líquido, você está falando em ingesta de cerveja? Não, líquido, água de coco de preferência, nada de refrigerante. Sucos são bons, mas tem que tomar cuidado com sucos industrializados, que tem uma quantidade muito grande de açúcar. E até os sucos, apesar de serem naturais, de frutas, eles também têm açúcar. Então, para quem não tem nenhum problema, tudo bem. Mas tomar cuidado com as pessoas diabéticas, com aumento de peso, essas coisas mais. Doutor, e o que causa assim a insolação? O excesso de calor e a falta de líquido ingerido. Então é muito cuidado com a desidratação. A desidratação é uma coisa muito comum nesse período, porque a gente não bebe o líquido suficiente, ou às vezes vai na cerveja. Se você tem uma ingesta grande de álcool, entra muito líquido, mas sai mais do que entra, porque o hormônio antidiurético que a gente libera quando ingere o álcool faz muito xixi. É o famoso, comecei a beber agora xixi o tempo inteiro. E aí começa a desidratar. Inclusive crianças estão o tempo inteiro no mar, piscina, toda acabam esquecendo de beber água. E assim, quando perceber, vamos supor, a mãe percebeu que a criança não está passando muito bem, ela deve já procurar um médico? Não, você pode primeiro hidratar. Então, primeiro ponto é a hidratação. Como é o mais comum, a criança está um pouco mais quieta, um pouco mais caidinha, está reclamando de enjoo, água de coco. Passa, compra uma água de coco, hidrata bastante. Se melhorar, acabou. Era só isso mesmo, só cuidar com o resto da hidratação. Não manteve a enjoo, manteve a dor de cabeça, ou então queda do estado geral, vai para o hospital, que muitas vezes é necessário uma hidratação venosa, na veia, né? O famoso soro na veia. Agora, doutora, para passar o verão, esses meses assim, curtindo, né, esse sol, praia, piscina, viajando tranquilamente e a família sem ter dor de cabeça, tem alguma dica de ouro? Dica de ouro: se preparar, tá? É se programar. Sai de casa já com uma cobertura, uma sombrinha para poder proteger do calor, sempre uma roupa seca e toalhas para poder trocar roupa, não ficar o tempo inteiro molhado, frutas, muito líquido, água de coco, sempre nas comidas sempre estar refrigerado e cuidar da saúde, né, antes, para poder passar por esse período bem saudável.
Pois é, gente, essas foram as dicas do nosso quadro Saúde e Bem-Estar desse primeiro programa de janeiro. Você já pega, já faz para você ter um verão com maior tranquilidade. Doutora Lorena, muito obrigada. Que agradeço. Obrigada. É sempre um prazer estar aqui.